Olá, olá, paz seja convosco. Abra Gênesis capítulo 3. Vamos estar meditando, vamos estar lendo, vamos estar nos edificando através da palavra de Deus, vamos estar sendo edificados, trazer ao nosso conhecimento o que a palavra de Deus neste capítulo vai falar do homem. Aqui nós vamos ser instruídos a pensar, a ver o que aconteceu no início, antes de vir Jesus Cristo. Aqui é o início para nós entendermos por que Deus ele já tinha um plano para o nosso Senhor Jesus Cristo vir nos resgatar, vir nos salvar, vir nos libertar, vir nos dar um aproximamento com Deus, trazer de volta a comunhão com Deus. Diz assim em Gênesis capítulo 3: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: És o que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Isso que fiz. Respondeu a mulher: Serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, tornar o homem a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva.
eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso-o, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui nós vamos entender um pouquinho sobre este texto de Gênesis capítulo 3. E o tema, os efeitos nocivos do pecado. Vamos entender um pouquinho referente a este capítulo 3. O que ele nos aborda, o que ele nos edifica, o que ele traz para entendimento nosso durante esta semana que vai se iniciando. O pecado é uma doença espiritual terrível. Em Isaías capítulo 1, versículo 5, confere lá o que diz a respeito. Abra sua Bíblia, vai lá em Isaías capítulo 1, versículo 5. E de efeitos devastadores que podem perdurar pela eternidade, a menos que Deus, em sua soberana graça, intervenha. A queda, ou seja, o pecado original, trouxe um rompimento profundo nas relações do humano com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Trata-se de uma força desagregadora que atingiu toda a raça humana. E eis que aprendemos nessa passagem acerca dos efeitos nocivos do pecado. Aqui o primeiro ponto vai falar sobre separar o ser humano de Deus. O segundo ponto que eu vou abordar separa o ser humano do próximo. O terceiro ponto vai falar sobre separar o ser humano de si mesmo. E o quarto ponto vai falar na separação do ser humano da natureza. Então, o primeiro ponto, separa o ser humano de Deus. Isaías, capítulo 59, 2, capítulo 59, versículo 2, medite que você vai entender um pouquinho do que acontece com o ser humano se separando de Deus, da comunhão com Deus. Diz assim neste primeiro ponto: Deus é a vida. O rompimento da comunhão com Deus lançou o ser humano num estado de morte espiritual, tomando-o cego, ou tornando o cego surdo, endurecido e morto. Triste fim para quem recebia a visita diária de Deus no paraíso. Segundo ponto, separa o ser humano do próximo. Leia no versículo 12 e 13, onde vai falar sobre a separação do ser humano do próximo. Uma vez separados de Deus e dominados pelo pecado, só restou à humanidade conflitos conjugais, ciúmes, ódio, amargura, inveja, frieza, acusações, morte. Adão logo no início acusou a Deus e a Eva pelo que aconteceu. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Depois disso, só se vê histórias ruins. Caim e Abel, os pastores de Ló contra os de Abraão, Sara versus Agar, Ismael versus Isaac, e assim vai por diante. Terceiro ponto, separa o ser humano de si mesmo. No versículo 7, ele abrange bem este conteúdo. Separa o ser humano de si mesmo. O sentimento de gozo e deleite em Deus foi substituído por sentimento de culpa, complexo de inferioridade, traumas, autoaceitação, autocompaixão. E no quarto ponto, separa o ser humano da natureza. Nos versículos 17 e 18, você vai ser edificado ali. Através destes versículos você vai entender um pouco sobre a separação do ser humano da natureza. E eu vou abordar aqui um conteúdo sobre, um resuminho sobre da separação
o ser humano da natureza. E diz assim: tudo no jardim do Éden foi feito para o bem-estar do homem. Deus pensou em cada detalhe para fazê-lo feliz. Com o pecado, a terra tornou-se maldita e geme aguardando a redenção. Abra sua Bíblia ali em Romanos capítulo 8, versículo 23, aonde você vai entender o que aqui este finalzinho fala, que a terra tornou-se maldita e geme, aguardando a redenção. Romanos capítulo 8, versículo 23, você vai entender um pouquinho. Vá lá, se esforce um pouquinho, aprenda um pouquinho, deixe o Espírito Santo guiar a leitura e trazer o entendimento, o conhecimento, né? O que ele tem para falar através da ministração, através destes pontos. Amém? Vamos ver também, cego pelo pecado. O homem assumiu dois extremos em relação à natureza. Passou a adorá-la e depois a destruí-la. É tão forte quando deu a queda do homem, o pecado, né? Para nós, né? Seres humanos. Amém? Eu concluir sobre estes textos, né? Sobre este capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: não compensa, fuja dele e de seus efeitos devastadores. Corra para os braços do Deus Santo e Justo. Amém? Que o Espírito Santo venha ter trazido a cada um que está me vendo e me assistindo, né? Me ouvindo. E que o Espírito Santo trabalhe ao coração de cada um de vocês através destes curtos pontos de suma importância. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.